Muito obrigado, professora Yun, por topar participar aqui do nosso KyopoCast. Seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Sonzenim, professora Sonzenim, desculpa, eu vou te chamar ao longo da gravação de Sonzenim, tudo bem? Ou você prefere de outra forma? Não, pode ser. Sonzenim, eu sempre peço, agora chegou a hora de inverter o jogo, né? Porque quando a gente vai eu ia para um curso na Coreia, um Hangarakyo, ou quando eu vou me apresentar para um novo grupo de pessoas, a professora sempre pedia, ela vai lá e faz seu Chagisoge. Aí eu tentava lá falar, eu sou tal pessoa, vim do Brasil, não sei o quê. Agora é a vez do estudante pedir para a professora fazer o seu Chagisoge. Algo não precisa ser muito longo, algo simples, poucas palavras que você acha que possa te ajudar a se definir para que os nossos ouvintes possam conhecer um pouco melhor quem é você. Bom, gente, eu sou Im Yun-jung. Em português, o meu nome não é nada agradável, Yun Jung-in, não tem o que se fazer. Ainda ganhei um parque de casada, ficou pior. Vim para o Brasil quando eu tinha 10 anos. Depois eu fui fazer mestrado na Coreia em literatura. Voltei, fiz o doutorado aqui e hoje eu sou professora e coordenadora do curso de coreano da USP, que foi criado em 2013. Antes de eu me tornar professora, eu atuava como tradutora juramentada, profissão que eu exerço até hoje. Sou mãe de 2 filhos, também sou tradutora literária, já traduzi vários livros coreanos para o português, e ainda consigo encontrar um tempinho para fazer o meu hobby, que é a música. Ah, música, legal. É cantar, tocar, ouvir, em que parte da música? Tudo isso. Tudo isso? Ah, que legal. Vamos conversar sobre isso também. Bom, eu acho que dos entrevistados que eu chamei aqui, você é uma das pessoas que eu conheço há mais tempo, só por nome, porque eu tenho um livro em casa que foi traduzido por você. Mas mesmo assim, para poder fazer agora a minha apresentação, a minha versão da sua apresentação, foi um pouco difícil, mas eu acho que eu consegui dar uma stalkeada em algumas coisas para poder passar aqui para os nossos ouvintes. Tanto que a minha stalkeada estava até com o nome errado, porque eu tinha botado o parque no lugar do In. Imagina, Yun Jung-in, já é feio ainda. Yun Jung-in, parque. Não é que ele é feio, é que a gente ouve pouco e não está acostumado. Né? É uma questão de representatividade, talvez. Vamos lá. Yun Jung-in nasceu na Coreia e chegou no Brasil aos 10 anos de idade. E ao cursar a Faculdade de Química da USP, pegava carona para as aulas com o filho do poeta Haroldo de Campos, um dos fundadores do concretismo. O contato e a aproximação com o poeta acabam influenciando-a a mudar o curso de Química para literatura. Logo na sequência, faz mestrado na Coreia em literatura coreana. Voltando para o Brasil, começa a traduzir livros do coreano para o português, sendo seu primeiro trabalho O Pássaro que Comeu o Sol, uma coletânea de poetas coreanos contemporâneos. Teve a revisão feita com a ajuda do próprio Haroldo de Campos, um dos mais importantes poetas brasileiros. Eu falo aqui um dos mais importantes poetas brasileiros porque, na minha fase de estudar para vestibular, é um dos poucos poetas que eu lembro, que eu gostei, mas porque eu acho que ele mexia muito com essa parte visual, né? Então, para um jovem que não tem capacidade de interpretar um poema, você ver lá poemas onde as palavras fazem um jogo mostrando algo visual é muito diferente, né? Alguma coisa para mudar aqui nessa autoapresentação? Não, dá basicamente correto, mas a minha ligação com literatura é muito mais antiga do que isso. Ah, sim. Então, existia lá alguma coisa já dentro, ou anterior, e aquilo casou com esse encontro com o Haroldo, né? Uhum. Eu lembro que quando eu tinha 10 anos, antes de 10 anos, quando eu morava na Coreia, era uma devoradora de livros, mas assim, era uma rata de livros. Chegou um momento que não tinha mais livro para ler na casa, eu comecei a ler Bíblia, quando eu tinha 8 anos de idade. Então, quando eu tinha 10 anos, eu me lembro muito bem dessa cena. Eu estava no primeiro apartamento que a gente morou, na Liberdade, e eu falei para o meu pai, eu quero ser escritora quando eu crescer. E meu pai disse assim, 축구 배고픈 게
Chakada. É que eu ia passar fome e frio se eu me tornasse escritora. E aquilo, assim, ficou gravado, né? E eu meio que desisti completamente. Quer dizer, eu não posso fazer isso porque isso vai me deixar com frio e fome. E aí é que fui fazer química, certo? Porque até então, química parecia uma carreira mais promissora. Exatamente. Mas também tinha outra coisa, porque quando eu fui prestar vestibular, meu pai disse, eu acho que você devia fazer inglês. Mas por que inglês? Porque, primeiro que inglês é uma língua que é muito bem cotada, você não vai passar fome se fizer inglês. E depois, você tem talento para literatura. Né? Ele reconhecia o talento, pelo menos. Aí... Eu, naquela época, eu era aquela rebelde sem causa, entendeu? Aí eu fui fazer a coisa mais distante que podia imaginar de literatura. Aí fui fazer química. Meu pai ficou uma arara. Química? Você não tem nada a ver com química. Eu falei, mas eu vou fazer química. Aí... Mas você ia bem, pelo menos ia bem em química. Sim, sim, sim. Estudar nunca foi um problema. Estudar realmente nunca foi um problema. Mas veja, química é um curso integral. Das 8 às 6 da manhã. E a gente ia lá para viver parte do dia, a maior parte do dia lá. Então, eu entrava lá 8 horas da manhã, saía às 6 da noite. E fiquei nessa vida 4 anos e meio. Quase se formou, então. Não, eu me formei. Se formou em química. Então, a minha graduação é em química. E aí, no último ano, eu quis fazer letras. Né? Aí finalmente resolvi fazer letras. Aí fez faculdade ou foi só? Aí já foi direto para Não, aí eu prestei de novo o vestibular. Eu passei na PUC, passei na USP. Claro que eu fui fazer na USP, fiz um ano. E depois que eu fiz um ano, eu ganhei uma bolsa para ir estudar na Coreia. Foi a primeira vez que abriu vaga para o Brasil, porque esse programa era mundial para filhos de coreanos estudar na Coreia. E foi o primeiro ano que abriu vaga para o Brasil, eu fui fazer lá. Né? E assim, então, até aquele momento, eu já tinha quase pronto esse livro já. Né? Não foi depois que eu voltei. Né? Então, esse livro estava pronto e só demorou mais porque o Paulo Leminski morreu no meio do caminho. Né? E a editora não quis fazer, depois eu até posso falar o motivo, se calhar. E então eu consegui editar ele quando eu voltei, né? Mas assim, a semente literária já estava semeada em mim há muito tempo. Entendi. Dos livros. Então, na sua família também se consome muito livro? Porque você tinha esses livros à disposição. Meu pai, sim. Entendi. E ele chegou a ler algum trabalho seu depois em coreano? Porque você começou traduzindo, mas você chegou a escrever também? Não, ainda não tive tempo de escrever. Não, nem em português, nem em coreano? Escrever... Eu tenho um livro de poemas guardado na gaveta. Algum dia, talvez, né? Quem sabe, depois que eu me aposentar, eu tenha tempo de escrever alguma coisa. O filho do Haroldo de Campos também fazia química? Sim. Mas também por rebeldia, será? Não, ele era químico de verdade. Isso é uma história mais longa. Temos tempo. Depois, se você quiser cortar, até pode cortar essa parte. Porque, eu não sei se você sabe, o Haroldo foi o introdutor de um filósofo americano chamado Peirce, que é um pai do pragmatismo e pai da semiótica. Talvez você conheça essa palavra, semiótica. Porque semiótica tem a semiologia, que é da linha francesa, e a semiótica, que é da linha americana. Né? Então, o Peirce era o pai dessa semiótica. E o Haroldo trouxe... ele aplicou muito a filosofia de Peirce, a filosofia de linguagem do Peirce, no concretismo. Então, ele foi introdutor do Peirce no Brasil, lá no departamento... Esqueci, mas lá na PUC, onde ele era professor. E, inclusive, ele deve ter chegado a ser o presidente da Associação Mundial de Semiótica, girando em torno do Peirce. E o Peirce era químico. Ele havia sido químico, né? Então, acho que foi daí veio que a inspiração para o Ivan. Entendi. Fazer química. Nossa, que... Bem inusitado, né? Como ele foi para lá.
E aí o incrível é que o Ivan também não exerceu profissão de química. Não. Não. Entendi. Mas ele acabou falando pro pai que ele tinha alguma colega coreana. E aí o pai ficou sabendo. E aí ele pediu para você ir lá ler um livro, é isso? Sim, essa história também, se quiser cortar, porque ficou muito longo, depois você não pode vai até cortar. Eu tô achando que a gente não vai cortar nada, tá? Não se preocupe. Essa história é bem... Essa história é longa, na verdade. Eu não sei porquê, desde a minha adolescência, as pessoas que estavam ao meu redor tinham essa preocupação de trazer livro, disco, me obrigar a ver filme. Eu não sei por que essas pessoas queriam me doutrinar tanto, entendeu? Então, eu era obrigado a ler coisa, ver filmes que eu não entendia nada. Eu tinha 16 anos e queriam que eu assistir filme de Godard, sabe? Essas coisas. Bom, eu fazia porque as pessoas tinham... Você viu? Me cobravam, né? E entre eles, um primo meu disse que eu tinha que ler Ulisses, de James Joyce. Eu não sei, Ulisses... Eu fui ler James Joyce quando eu estava no doutorado, tá certo? É uma dificuldade para você ler James Joyce. Aí... Ele disse assim, leia James Joyce. E eu lembro assim, mas esse livro, se eu não me engano, nem tinha sido traduzido ainda integralmente para o português. Então, ele falou, então compre do coreano. Ou estava... deve ter tido em português, mas enfim. Teve uma vez que meus pais viajaram para a Coreia e eu pedi para eles comprarem uma edição coreana do Ulisses de James Joyce, eles me trouxeram. Eu lembro que eu comecei a ler, não entendi nada. Eu acho que, assim, ler sem entender nada, eu só fiz antes dos 10 anos. Porque depois disso, quando eu não entendia, eu largava, né? Então, eu lembro de ter lido alguma coisa, eu falei, que doido. Aí eu deixei encostado. E foi quando o Haroldo começou a fazer muito bafafá, falando sobre Ulisses de James Joyce, teoria da tradução, baseado na filosofia de Peirce, teoria da linguagem e tal. E nesses trajetos com o Ivan, ele vivia falando de semiótica, Peirce, tradução, tal, né? E Ulisses, James Joyce. Aí eu falei, eu tenho esse livro em casa. Aí, o quê? Você tem Ulisses em coreano? Meu pai vai te chamar. Aí, realmente, eu fui sumariamente chamada convocada para o Haroldo, para que eu lesse o monólogo da Molly Bloom, que é o último trecho, que é quando a personagem, a Molly, ela tem um monólogo longo de várias páginas, e ele queria que eu lesse aquilo em coreano para ele. Interpretando praticamente. Sim, eu sempre tive essa coisa com minha voz, eu sempre tive uma relação forte com isso. Então, eu fui lá e li, ele ficou, né? E ele disse uma palavra muito bonita, que depois ele até escreveu em algum texto que a língua coreana tinha som de sinos. Porque é o Iunbachim, né? Sang, né? Ang, On, né? Que ele descreveu isso como som de sinos, né? Que era uma língua muito linda. E aí ele falou, mas traz aí uns poemas para eu... Traduz aí uns poemas para eu conhecer, né? E aí eu traduzi uns poemas para ele e foi assim que começou esse livro aí, né? Nossa, você falando agora que o Haroldo de Campos falou que a língua coreana tem o som de sinos, eu fiquei até arrepiado, porque quando criança, eu ligava, eu estava criança na casa dos meus amigos, eu tinha que ligar para os meus pais para avisar que eu estou voltando, que preciso de carona, aí ficavam os meus amigos do lado só imitando esse som, né? E eu sempre tive um pouco de, não complexo, mas eu pensava, nossa, realmente a língua coreana é meio feia, muito nasalada. E quando eu vou para a Coreia e o meu sotaque Kyopo entrega muito, principalmente por causa das diferenças dos sons nasais. Mas você sabe que o som nasal é o som mais bonito, porque ele tem uma coisa meio erótica, sabe? O nasalado, né? Que o português também é muito nasal. E essa nasalização da língua portuguesa vem da influência africana, né? Né? Esse som.
que não tem, por exemplo, no português de Portugal, que é muito mais duro o som deles, por falta das nasais, né? Entendi. O problema é que quando você traz essas nasais coreanas para o português, fica bang, sangue, pung, sabe? E aí a coisa que é mais linda em coreano, né, fica a coisa mais pitoresca em português, né? Nossa, mas assim, eu agora com quase 40 anos, eu tirei esse bloqueio do tipo, eu sou coreano nasalado, é meio feio, entendeu? Imagine, né? Agora... Quando os estrangeiros falam, não sei se você já ouviu falar, os estrangeiros falam que o português é muito gostoso de ouvir. Sim. Porque o português tem muita nasal e a gente pronuncia muito as vogais. Então, por exemplo, Portugal, eles falam Portugal, né? Então, eles comem as vogais, né? E as vogais e as nasais é que deixam a língua eufônica, né? Nossa, que legal. Eu tive aula, eu sou formado em publicidade, eu tive aula na SPM. E o meu professor no primeiro semestre foi o Mário Chami. Que, tanto que quando eu fui fazer a pesquisa, né, deixa eu só, para não falar besteira, eu lembro que Haroldo de Campos é desse movimento literário. Mas eu acho que o Mário Chami também era. Aí eu fui dar uma pesquisada, aí depois eu vi que, na verdade, não, ele era de um outro movimento, que ele até era do concretismo, e acabou saindo, e depois ele criou o movimento, participando de um outro movimento que é o Poesia Praxis, eu acho que chama, né? E eu lembro que as aulas do Mário Chami eram extremamente chatas, né? Só que as pessoas que entraram na SPM junto comigo, e isso eu já comentei em outro episódio, eles tinham já mais um portfólio, um background, eles já liam mais, tinham mais cultura. Então eles eram fascinadas pela aula dele. E eu ficava assim, meu Deus, que professor chato, né? E pra mim sempre foi essa pegada do poema. Então eu nunca me interessei tanto com poema. Só que quando esse livro chegou pra mim, quando eu era... Acho que 10... É 93? 93. Eu tinha 10 anos. Quando esse livro chegou em casa, eu não lembro se foi meus pais ou meu irmão que comprou, que trouxe. Só por ser coreano, eu comecei a ler. Né? E era legal, porque você tem a versão coreana de um lado, português do outro. E aí, muitos poemas aqui começaram a fazer muito mais sentido para mim. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que é só por questão de o poeta ser coreano e eu, de uma certa forma, também ser coreano e conversar melhor? Ou será que é trabalho da tradutora? Porque eu cheguei a pensar nisso, porque uma coisa é você traduzir uma história. Agora, você traduzir um poema, a parte das palavras, a linguagem, é uma coisa totalmente diferente. Você precisa dominar as duas, né? Ou eu estou falando besteira? Eu tenho uma teoria minha. Por isso, essa que eu quero ouvir. Que não é nada acadêmica, na verdade, né? Que é assim, quando você vai traduzir um poema do inglês, do francês, que são línguas mais próximas do português, eles trabalham com um sistema poético semelhante. Então, por exemplo, se no inglês você tem... o poeta fez versos de 8 sílabas, ou 8 pés, não importa. E aí, no português, eles tentam reproduzir esses versos, porque são formatos de versos já consagrados. E aí o cara fez rima, ele rimou a primeira com a segunda, depois a primeira e a terceira, a segunda. Eles tentam reproduzir em português. Então, você pega um poema traduzido para o português, às vezes aquilo fica difícil de entender. Porque o cara teve que, né, fazer muito malabarismo para tentar encaixar nesses formatos que já são consagrados. Agora, você vai traduzir do japonês, do coreano, do chinês, você tem que abrir mão desses negócios. Né? Então, acaba fica muito mais livre para o tradutor. Então, ele vem meio que já interpretado para você entendeu? Então, tem muito à mão. O tradutor não é só um tradutor nesse caso, né? Eu acho que tem a disparidade da língua deixa mais livre ainda o tradutor fazer e deixa mais compreensível, porque o cara vai traduzir pensando como o outro vai conseguir ler aquilo.
Então, é claro que tem, digamos, tem uma parte que é meu mérito, né? Mas mesmo se não fosse eu, ele ficaria mais inteligível. Essa é a minha teoria. Entendi. Por exemplo, você não precisa se preocupar com rimas aqui, então? Não, nem com com o comprimento do verso. A métrica. Exatamente. Mas aí não é uma perda, talvez? Ou Então, é uma perda. É uma perda. Por isso que você precisa, talvez, ser mais criativo, né? O Haroldo chamava isso tática de guerrilha. Porque você já começa perdendo tudo, certo? Tá. Você com menos monte, tá certo? Entendi. Até você chegar no ganho, você tem que atacar onde dá, né? Então você faz um jogo de palavras aqui, você usa palavras mais bonitas que soam melhor, né? Você busca construções que são mais interessantes, né? Para deixar o resultado melhor, né? Entendi. Então, é como se assim, já perdemos, vamos conseguir o que a gente consegue aproveitar. Exatamente, consegue não aproveitar, mas tem que criar, porque não dá para aproveitar, né? Então, por exemplo, eu me lembro muito bem aí um verso, né? Que eu criei a aliteração, não sei se você lembra a palavra aliteração, né? Que é a repetição de um certo som, né? Então, um navio flutua feito fantasma. Então, eu criei esses 3 Fs tentando reproduzir o som do navio fazendo esse movimento, né? E as palavras coreanas têm muito onomatopeias, né? Mas então, não tem exatamente nesse verso esses 3 Fs. No coreano não tem. Mas no português deu pelas palavras que pude colocar, você entendeu? Entendi. Então, uma aliteração que eu perdi em outro lugar, né? Eu consegui recuperar ali graças às palavras em português. Então, mais do que uma tradução, o certo seria falar que é uma releitura, talvez, não? É uma releitura, porque, como eu falei, ele chega para você já lido e já interpretado. Então, desculpa falar assim, o primeiro livro coreano traduzido para o português, ser um livro de poemas não é uma péssima escolha nesse sentido? Agora, eu vou te falar uma coisa que é um mistério para mim. Eu tenho uma certa dislexia. Eu sei que é estranho para você, porque eu já era uma rata de livros quando era criança, mas eu acho que na vida adulta eu perdi essa capacidade de ler qualquer coisa. Porque tem gente que é aquele leitor compulsivo. Viu um texto, sai lendo. Eu sou ao contrário. Se eu vejo uma palavra cheia de uma página cheia de coisa, a minha primeira impressão é assim. Então, o poema, para mim, é mais fácil de entrar. Tá. Do que... E também tem essa coisa de você ter um poema que tem alguns poucos versos que, embora seja difícil de traduzir, para mim, o começo, meio e fim está lá dentro de uma página. Não sei se você consegue entender. Para mim, é muito mais fácil ficar trabalhando nisso do que fazer uma prosa que só vai terminar daqui a 300 páginas. Eu acho que eu consigo entender. Porque, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu fiquei em 3º lugar no concurso de redação do meu colégio. Eu acho que se bobear foi só da turma de manhã, se bobear. Não é nem do colégio inteiro. Só que a minha mãe ficou aquela coisa assim, mãe coruja. Nossa, meu filho vai ser escritor. Aí desde criança, por exemplo, o que você quer ganhar de presente de Dia das Mães? Eu quero uma carta. Ela me incentivava a escrever. Né? Então, eu fiz alguma coisa errada, castigo, escreve uma carta explicando por que você fez algo errado. É torturante. Isso fez, por exemplo, você fala bem, você se comunica bem, isso vem disso daí, você não pode descartar. Mas, talvez, né? Mas chegou um determinado período pequeno da minha vida, eu cheguei a acreditar nisso. Talvez eu possa escrever, tanto que minha formação é publicidade e redator publicitário. Só que, por que eu fui para esse lado, né? Apesar de não ter trabalhado com isso? Porque eu ainda achava que eu tinha algum tanto para escrever, mas eu não gostava de escrever textos grandes. Né? Na publicidade, existia, não sei, faz muito tempo que eu não trabalho no estudo, existia o termo sair blusa, que eram os comerciais padrões
onde é uma foto grande, aí o texto embaixo. Ah, tá. E eu queria só fazer o título, onde entra o trocadilho. Aí todo o texto explicando, eu não queria fazer. Entendi. Tanto que eu cheguei a pensar quando voltando a termos de poema, né? Além do concretismo, uma coisa que eu gostava muito é haikai. Que é muito curto, né? E de novo, né? Como você, jovem amarelo numa escola brasileira, aí você ouve, mesmo que seja uma palavra japonesa, mas você vê que é uma coisa que veio de lá, você se interessa muito. E aí os primeiros haikais que eu comecei a ler em português, né? Se eu não me engano, era Stop, a vida parou, ou será o automóvel. Nossa, isso é poema, acho que isso eu consigo fazer. acho que para isso eu tenho talento. Eu cheguei a imaginar isso. Poesia não deveria ser essa coisa de redoma, né? Poesia é o que você escreve, o que você pode escrever, né? Entendi. E aí, depois desse livro, os próximos livros também foram livros de poema? Sim, o segundo também foi. Acho que o segundo e o terceiro, que foi com a ajuda do Haroldo ainda, não? Não, o segundo foi de poesia tradicional, chamado Shijo. E aí, o terceiro era uma coletânea de um autor. Tinha poesia e prosa. Então, até esse terceiro livro, o Haroldo que viu tudo, revisou tudo. Foram, assim, verdadeiras aulas, né? Eu me lembro muito bem. Tenho até o meu texto já rabiscado com a letra do Haroldo, né? E aí, depois ele faleceu, né? Aí, depois eu fiz prosa, né? Mas eu cheguei a fazer o último que eu fiz, o Chiclete, um livro de poesias que eu adoro. Contemporâneo também. Ele teve aqui no Brasil em 2019. E depois um livro do século XV, que foi em 2018, se eu não me engano, 17, que eu fiz, era do século XV, mas aí são narrativas recheadas de poesia. Tá. Né? Então, Uma coisa da pegada meio Camões. Eu gosto de traduzir poesia, gosto. Mas assim, eu gosto de traduzir poesia porque eu acho que eu não preciso reproduzir o esquema métrico nem as rimas, entendeu? Se tivesse que começar a ser muito rigoroso... Aí eu acho que não ia rolar. E ao contrário, você também chegou já a fazer tradução de português para coreano? Já, mas depois eu fiz... em 88, que foi o ano da Olimpíada de Seul, eu estava em Seul. E eles fizeram um festival internacional de teatro e convidaram trupes de vários... E convidaram o grupo Macunaíma do Brasil. Então, eu traduzi Macunaíma, a peça, né? A peça já... Como que diz? Já editada, já trabalhada, né? O roteiro, né? E saiu numa revista de teatro lá. E depois traduzi um conto, se eu não me engano, do Rubem Braga. Traduzi algumas coisas, não sei se você conhece, tinha uma revista aqui no Brasil chamada Cultura Tropical, Yortemuna, que era uma senhora que tinha lá um grupo de, como é que eu vou dizer, literatos coreanos, ou pessoas ligadas à literatura, e fazia um volume. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Nossa. Foi até o livro 11, por aí. E quem fazia, não sei se você conhece o Vovô Chan. Sei. A esposa dele. Ela tem um livro... O Nick chegou a comentar comigo do livro alguma coisa da Amazonas. Não tem um livro que tem esse nome, eu acho? Amazonas? Amazonas Network. Bom, depois eu dou uma pesquisada melhor. Ele também mandou a foto da capa do livro. Então, a professora An Kyung-ja, né? Professora Marina, ela tem o nome português é Marina, ela foi a primeira diretora de escola de coreano aqui da comunidade. Porque ela era formada em pedagogia na Coreia, da língua coreana, né? E ela sempre contribuiu muito
para o ensino de língua coreana para a segunda geração lá atrás, né? Antes da época de polilogos, tá certo? Só um parênteses para o pessoal que está ouvindo, o vovô Chang é o famoso vovô que desenha para os netos no Instagram. Tem muitos seguidores, que ficou muito famoso. Eles estão na Coreia agora, né? Agora acho que estão nos Estados Unidos passando férias. Sim. Eu acompanho direto. Então, ela contribuiu muito para essa manter. E assim, na época que ela era diretora, a coisa era muito mais, como é que eu vou dizer, alegre, muito mais recheado do que depois o que se tornou esse Colégio Polilogos, que o fim foi meio melancólico, né? Não sei se você... É polêmico a história. Aquilo lá, né? Cabe bastante programas. Então, ela fez um ótimo trabalho e ela também montou esse grupo e editou esse livro, Cultura Tropical, onde eu traduzi vários poemas brasileiros para o coreano, né? Tinha também crônicas e poemas eu traduzi para esse livro. É mais fácil ou é mais difícil? Ou é a mesma coisa? Para mim é mais difícil, porque, de qualquer modo, o português é a minha primeira língua. Eu sei que a maioria das pessoas que vêm aqui com 10 anos de idade não considera o português a primeira língua, né? Mas o meu caso é um pouco diferente, porque a um certo momento eu perdi completamente o contato com a comunidade coreana. Então, claro que a minha única relação era com a minha família, né? Então, essa minha convivência, não vou dizer convivência com os brasileiros, mas com esse corte que eu tive com a comunidade coreana, me fez perder um pouco a língua coreana. Isso foi quando, mais ou menos? Adolescência? Adolescência. Porque, bom, muito resumidamente, eu sofri bullying na igreja, né? E aí eu mergulhei no português. Então, teve uma época que eu era muito solitária, vivia lendo jornal. E aí eu percebi que eu não entendia metade do que estava escrito no jornal, mesmo porque eu era muito cega. A sociedade. A sociedade, a economia, a política, eu não sabia nada. E também percebi que meu português era pobre. E aí eu comecei a procurar cada palavra que eu não conhecia, tentava entender. Então, foi um período de aprendizado que eu adquiri a língua portuguesa. Então, para mim, é mais fácil falar. Eu não seria capaz de dar uma aula em coreano como eu dou uma aula em português. Né? Então, para mim, o português é muito mais fácil. Quando o Polilogos surgiu, eu lembro que teve um concurso de poema coreano, onde as pessoas, era para os jovens irem lá recitar. Eu fui jurada. Nossa, porque eu fui de terno e eu recitei Tindalekot. Por que eu recitei Tindalekot? No meu Hangarakyo, a gente teve uma aula sobre Tindalekot, e eu gostei muito do poema, da interpretação que o professor deu, e aí você pode me falar se está certo ou errado, porque o que parecia ser um poema meio bobo, falando de saudade, de namoro, de alguém amado que se vai, ele me trouxe uma outra interpretação que era como se fosse a saída do Japão na Coreia e a raiva que se ficava da vingança, né? Inclusive no programa que a gente fez com a cineasta Paula aqui, a gente falou muito sobre essa coisa da vingança coreana. E aí aquilo lá já me despertou um pouco disso, assim. E esse poema, para mim, até hoje, se eu me esforçar, acho que eu consigo recitar ele, né? Entendi. Mas assim, eu participei do concurso sem pretensão nenhuma de ganhar, porque eu sabia que ia ter sorteio para todo mundo que participasse. E todo mundo ia sair ganhando alguma coisa. Eu sou um cara que eu tenho muita sorte em bingo, essas coisas. E eu ganhei uma câmera fotográfica. Uau, que legal. Mas assim, eu sei que deve ter sido horrível a minha interpretação. Não me lembro de nada. Que ótimo. Não me lembro de nada. Mas o Tindalekot é mais ou menos sobre isso mesmo? Olha, tem essa interpretação, sim, tá? Mas, por exemplo, eu não sou uma pesquisadora desse poeta, né? Mas, assim, os poemas mais famosos que eu conheço dele, digamos, uns 10, 15 poemas, nenhum outro trata, né? Sobre esse assunto. Sobre um assunto como se os poemas fossem uma forma de falar sobre a ocupação japonesa, né? Porque ele sempre fala desses amores frustrados, né? É muito feminino, né? Então, eu acho que é uma possibilidade de interpretação, sim, tá?
Mas, assim, o bonito dele é aquela delicadeza e aquela mágoa. Na verdade, a coisa da vingança vem da mágoa, né? A mágoa é a Han, né? Então, a gente fala que a Han se coagula dentro do... Isso é bem uma coisa, é uma viagem para dentro das emoções tipicamente coreanas. É tanto que quando eu aprendi essa palavra Han, eu ficava achando que era o mesmo Han de Hangul. Não, porque tudo parecia estar em volta disso, né? E, nossa, coreano tem até o nome do próprio do país e tem a ver com essa raiva interna. Eu achava que era. Pois é, mas Han realmente ele expressa um sentimento muito coreano, que é quando a mágoa se coagula, né? Ele fica lá e você vê... Isso foi um mote muito utilizado nos filmes, nas músicas, né? O meu amigo chama de música de corno, porque as músicas coreanas só faltam ele chorar, debulhar em lágrimas, né? Fica chorando as pitangas do cara que partiu, não é verdade? Aquelas baladas, né? Então, na verdade, o tema Han, que foi muito explorado na década de 60, 70, 80. Quando chega na década de 90, ele é como se a Coreia tivesse descoberto que Han tem um outro lado da moeda, que é Hun. Isso é algo novo para mim. Mas hoje em dia, quando a gente vai falar sobre o sentimento coreano, quando falamos de Han, vem o Hun do outro lado. Hun, assim como Han, não tem uma tradução exata. Han a gente pode traduzir mais ou menos por mágoa, rancor. É mais rancor porque ele vai dar na vingança, tá certo? Mas o Hun é meio êxtase. Frenesi. Euforia, né? Então, você vê... Você já deve ter visto aqueles Samulori ou Kumulori, né? A pessoa fica tão... Não sei se você já teve essa experiência vendo uma apresentação de Samulori, você não consegue ficar parado, sentado, Urso. Né? E aí, quando você vê, tá assim, né? Isso tem o Han coreano, que é esse frenesi, êxtase frenético, né? Que é o outro lado da moeda. Então, você vê, o coreano é uma soma desses dois lados completamente opostos, né? É o yin e yang, mas assim, é um yang forte e um yin forte também, não é verdade? Não é nada chuchu, picolé de chuchu, é uma coisa forte mesmo, né? E o Han, hoje em dia, se manifesta através dos idols também, né? K-pop. Do K-pop também. E talvez o Han mais nos filmes, né? Exatamente. Ficou lá um resquício, né? O Han, você vê muito, se você olhar Pansori, não sei se você já teve a experiência de ouvir Pansori, os cantos de Pansori, muito Han, né? No K-pop, eu acho que antes do K-pop se estourar, o primeiro videoclipe que viralizou aqui no Brasil, no começo do YouTube, é um videoclipe que você já deve ter assistido, onde um fotógrafo fica cego e doa os olhos para a menina. Uma menina, ela sofre um acidente no estúdio do fotógrafo, cai ácido no olho. Acho que é Yoja Inika, alguma coisa assim. Essa música teve versões em forró, para você ter uma ideia. Né? Resumidamente, a menina... Eu lembro desse vídeo, sim. Mas a música é Yoja Inika? Eu acho que sim. Mas tanto que as pessoas lembram muito mais do clipe do que a música, mas essa música teve versão até em forró aqui no Brasil, muito antes do BTS, né? Mas já essa coisa da sofrência coreana, porque sofrência é uma boa palavra. É o rancor contrário, né? Porque a menina molha joga shampoo no olho do cara quando tá lavando o cabelo dele. Aí eles se apaixonam. Aí um dia ela vai fazer alguma limpeza na casa dele, deixa cair um produto químico no olho. Vídeo, sim. E aí o cara doa os próprios olhos. Ele podia doar só um, né? Cada um olhava com um olho e tava tudo certo, né? É verdade. Eu acho... É muito brega, mas eu acho que todas as culturas têm um pouco disso, só que a gente consegue talvez expressar um pouco melhor,
Porque é um absurdo alguém doar os seus próprios olhos para uma outra pessoa. A história toda é absurda, obviamente, né? Lógico, né? Mas acho que... Porque isso saiu uma matéria recentemente... Você sabe que isso que você falou me lembra um filme... Pietá, não sei se você viu Pietá. O cara vai cortar as duas mãos para dar dinheiro pro filho, não faz o menor sentido, tá certo? Isso são motivos que se repetem, né? O coreano, ele gosta de botar as pessoas em encruzilhada, né? E com tudo. Recentemente, na Coreia, teve uma trend, assim, um assunto que viralizou, que polêmica, que era assim... Tá você e seu namorado sentados para jantar, e aí você convidou a sua amiga. E vocês estão lá, vocês três jantando, e a sua amiga tá com dificuldade de pegar o kenip, porque o kenip gruda um no outro. Sim. E aí o seu namorado vai e ajuda ela a pegar. Você ficaria brava com isso? E aí virou uma polêmica do tipo assim, nossa, se o meu namorado faz isso, eu acabo na hora. Eu ficaria brava. Você ficaria brava? Eu falaria assim, eu falaria pro o homem devia falar pra namorada, ajuda ela, entendeu? Do que ele mesmo tomar iniciativa e fazer. É que, como eu sou gordo e é comida, a minha esposa fez a mesma pergunta pra mim. O que você faria? Você ajuda, assim, você tá ajudando ela a tirar o kenib? Eu fico brava. Você acha que eu tô certo e fica brava? Aí a primeira pergunta que eu fiz, mas era os 2 últimos kenib? Porque se era o último kenib, eu quero garantir o meu. Eu ia fazer a mesma coisa, né? Não vai colar, não. Aí ela ficou mais brava. Você não entende como que isso não colou. Mas pra mim, eu juro que eu só penso assim, se o cara for pegar o panchar, tá querendo garantir o dele, né? Não. Mas você viu como a gente gosta tudo de polemizar, levar pra motivos pra poder levar mais brigas, né? O Tindaleko é um poema moderno ou ele é um poema já mais... Ele estaria numa coleção de poesia moderna? Sim. Então, mas assim, existe uma coisa, você deve ter... Tem o moderno e o contemporâneo. Era essa a definição que eu estava tentando achar. Mas agora, até onde é o contemporâneo, até onde é o moderno e até a partir de quando é contemporâneo, né? Então, isso depende muito da situação que a gente fala. Aí, tem poemas da primeira metade do século XX, que... ele pega o pré-moderno, o moderno, né? E o contemporâneo, a gente vê, digamos, vou chutar, a partir da década de 80, é o que seria o contemporâneo, que seria da nossa geração, né? Tem um poeta coreano chamado, eu acho que é Han Sang-wook, que ele fez o Seoul-shi, já ouviu falar? Não. Inclusive, eu tenho um canal no YouTube de poesia coreana. Não sei se você já stalkeou essa parte. Já. Tá muito pobre de visualizações, né? Mas, gente, é pra ver, viu? É pra vidar. Como é que chama? Como que as pessoas acham no YouTube esse canal? É poesia coreana. Só botar poesia coreana. Tá, sim. Que o Paulo Leminski, que fez o prefácio desse livro aí que você mostrou, tem um texto em que ele fala assim, poesia nunca vendeu, tá certo? Ele não vende, e não está vendendo ainda, certo? E talvez nunca venderá. E ele diz, é bom que não venda. Não é que não tem que vender, certo? Mas diga lá sobre o seu poeta. Esse Seoul-shi, ele fez sucesso porque ele fazia poemas curtos relacionado à vida corporativa, né? E aí eu tô chutando, tô inventando, assim, por exemplo, que angústia ficar tendo que juntar toda hora todos vocês, não sei o quê, assinado o grampeador, por exemplo. Era uma coisa meio assim. E tem um poema dele que é meu primeiro trabalho de tradução, brincando assim. Legal. Porque eu vou até procurar para não falar besteira, mas assim, eu acho que é assim, 내가 좋아하는 거니까 네가 좋아했으면 좋겠다. 너를. Era assim, ou seja, traduzindo, como é algo que eu gosto, eu queria que você também gostasse. Você. Né? E aí eu quis homenagear minha esposa em alguma data, não sei se era aniversário de casamento ou de Dia dos Namorados, com esse poema. E eu botei a versão coreana. E aí eu fiquei com muita dificuldade de fazer essa tradução final. O você, porque
eu gostaria muito que você gostasse porque é algo que eu gosto muito. 2 pontos, você, ou você mesma, a sua pessoa, mexe muito... Eu fiquei com muita dificuldade, porque mas por que criou-se a dificuldade? Porque na minha interpretação, o poema é muito forte, porque eu achava que ele estava tentando passar uma mensagem de autoajuda para a pessoa amada, né? Se valorize. Você não tem ideia de como você é tão fodona, porque a ponto de eu gostar de você. Desculpe o palavreado, entendeu? Aí, eu tenho esse livro em casa, depois, como você tem o seu canal, eu gostaria que, sem pretensão nenhuma, só desse uma lida. Eu acredito que é um livro que é como se fosse o haikai moderno coreano, Entendi. talvez. Me mande, eu coloco lá. Que bom. Então tá. E aí o primeiro livro não de poemas, saindo agora um pouco dessa parte de poesias que você traduziu, foi por iniciativa sua ou foi um pedido? Foi iniciativa minha. É um livro que você gostou. Então, o terceiro livro que eu fiz, do Ishang, né? Sim, foi por minha iniciativa. É um livro de não poemas, estou falando. Então, naquele volume tem poemas e prosas. Então, aí depois, o próximo que foi... O primeiro que foi vegetariana, não? Não. Vegetariana veio depois... Então, tem esses 3 que eu falei, né? Poesia moderna, poesia antiga, e depois teve Ishang. O Ishang, inclusive, foi indicado para o Jabuti na época. A tradução dele. Entrou nos 10 mais indicados. Não chegou a ganhar, mas entrou nos 10 mas indicados, é um grande feito. Foi um feito. E depois na época, a tradução, quer dizer, o lançamento ganhou 2 páginas cheias no Ilustrada. Na Folha de São Paulo. E depois, inclusive, ganhei um prêmio de tradução literária com Ishang. Um prêmio aqui no Brasil? Não, lá na Coreia. Como é que eles avaliam isso? É porque tem esse instituto chamado LTI Korea, que é Instituto de Tradução Literária da Coreia, que financia publicações e traduções, né? E aí a gente submete um projeto e manda um texto para eles avaliarem. Aí eles mandam para especialistas para ver se a tradução tá legal. E se ganhar, você ganha a tradução e também eles dão dinheiro para a editora imprimir. E depois, no final, eles juntam tudo que foi feito no mundo inteiro e faz uma avaliação quem ganharia o prêmio. Mas é que a minha dúvida é que sempre que eu penso em relação Coreia e Brasil, para mim é tudo tão mato que eu pensei, quem que vai ter a capacidade de avaliar a pioneira na tradução disso, né? Não, mas tem cursos de português na Coreia, né? Tem Hanguk Waegugo Daehakyo, tem curso de português há muito tempo. Tem Busan Waegugo Daehakyo, que também tem um curso de português. E agora tem o Danguk Daehakyo, que também tem curso de português, né? Então, e dentro desses cursos tem professores nativos. Então, eles podem mandar para eles, ou eles podem mandar para diplomatas, porque tem muitos diplomatas que gostam de literatura. E esses cursos são todos nível superior? Sim, sim. E por que e aqui no Brasil a gente tem quantos cursos nível superior, nível coreano? Só a gente. Por que então, antes desse boom do Hallyu, do K-pop, por que tinha... Hoje, antigamente, tinha muito mais interesse da Coreia pelo Brasil do que do Brasil pela Coreia, pelo jeito. A ponto de ter tantos cursos na Coreia de língua portuguesa. É porque na Coreia... Se estuda mais? Não. É que a Coreia é um país pequeno, né? Ele sobrevive graças às relações internacionais, porque ele não é autossuficiente, né? Então, ele sempre viveu de comércio exterior, tá? E tem que fazer comércio exterior com todo mundo. Então foi uma necessidade. É uma necessidade, sim, essencial, digamos assim, da condição coreana. Então, o perfil de quem fazia esses cursos eram pessoas que talvez não é uma paixão pelo Brasil, pela língua, é um currículo mais curricular. É que eu não sei se você sabe como funciona as coisas na Coreia. É assim, você chega no terceiro ano
eu também não sei assim detalhes porque eu não vivi lá, né? Mas tanto quanto eu sei, se chegar no terceiro ano, você vai fazendo simulados, tá certo? Para ver onde você conseguiria entrar, tá? E parece que você só consegue entrar numa faculdade se o seu professor responsável assinar. Por exemplo, não vai adiantar você vai dizer, eu quero prestar vestibular para medicina de saúde aqui. Se o professor não assinar isso daí, você não pode. Tem que ter uma recomendação. Tem que ter essa recomendação. E aí o professor vai pesar a nota que você tem no simulado e as notas de corte de cada curso, né? Então, por exemplo, provavelmente quem for fazer português vai ter uma nota de corte lá embaixo, né? Então, o cara vai dizer, olha, pela sua nota, talvez você consiga fazer paquistanês, tá certo? Português, né? Ou, sei lá, alguma língua assim, sem muita, né? Daí o cara olha, né? Não, acho que português, Brasil é um país grande, tem futuro, né? Então, acho que talvez eu tenha mais chance fazendo português. É mais ou menos assim. É claro que eu estou depreciando um pouco. É claro que dentre essa população tem pessoas que têm um amor genuíno pelo Brasil por motivos pessoais, familiares, né? Ou porque ama Pelé, não sei, tá certo? Ou ama samba ou bossa nova, mas tem muito disso também. É claro que depois vai mudar, né? Quando tem a coisa dos BRICS, né? Aí o pessoal, não, o Brasil é o país do futuro, daí muita gente vai para o Brasil, tal, português, né? E agora, por exemplo, na Universidade de Seul, tinha o departamento de espanhol, né? Eles já mudaram o nome para hispano, qualquer coisa, para já incluir o Brasil, né? Então, vai depender um pouco do Brasil. Se o Brasil for muito bom, muito bem, né? Vão saltar mais cursos na Coreia. Então, voltando em cursos, assim, você foi a USP que te chamou para fazer um curso? Você que teve que propor? Ou como que surgiu o interesse no Brasil de ter um curso de língua coreana numa faculdade? Então, o governo coreano sempre teve interesse em semear cursos de coreano no mundo inteiro desde há muito tempo, né? Então, através do consulado, a gente conseguiu colocar um curso extracurricular, mas com esse curso extracurricular, chegou num momento que a Fundação Coreia disse, olha, o mundo inteiro, as faculdades do mundo inteiro só querem colocar cursos extracurriculares. Ninguém quer colocar um curso de habilitação ou de graduação, ou até nenhuma disciplina optativa querem, tá certo? Então, eles falaram, não, agora chega. A gente só vai dar dinheiro se o curso for no minimamente eletivo ou optativo. Foi uma boa política, tá certo? Então, a USP não queria, mas eu já estava dando curso como curso livre, né? E naquela época só tinha filhos de coreanos. Não tinha um brasileiro. Quer dizer, tinha um brasileiro que namorava uma coreana, né? Ou uma brasileira que estava noivo de um coreano. Mas, assim, não tinha brasileiro. E a maioria, provavelmente, gente que já frequenta a USP. Sim. Porque a USP é longe para nós coreanos, né? É verdade. E aí, teve uma vez que o presidente da Fundação Coreia veio visitar o reitor da USP e a gente concordou em colocar um curso optativo, valendo créditos, né, créditos é o que eles queriam. E a gente ficou nisso de 2005 até 2012, 7 anos, 8 anos só no optativo, né? Agora, essa passagem de cursos optativos para uma graduação não foi fácil, tá? Não foi fácil porque alguém precisa vestir a camisa lá dentro. E eu não sou uma interna, não estou lá dentro. E a USP é uma coisa gigantesca, tem várias instâncias, tem comissão de tudo e quanto é coisa, né? Quem que vai arregaçar as mangas, montar um projeto, um dossiê
para provar para a universidade, para provar para todas essas instâncias que nós precisamos ter um curso de coreano. É quase um lobby. Precisa de um lobby, porque qual é a legitimidade? Se a USP tem mais pressa em colocar um curso de relações internacionais, coisa que não tinha há algum tempo atrás, ou de terapia ocupacional, que também é um outro curso novo, né? Eles também devem ter um cobertor curto, um orçamento curto, que não dá para simplesmente fazer tudo. Com certeza. E curso de coreano era uma coisa assim, estapafúrdia, né? Imagina, o curso de coreano, a gente tem que fechar o curso de armênio, o curso de russo que tem, tá certo? Era mais ou menos essa mentalidade, né? Então, dentro da letras, o departamento de letras orientais é, digamos assim, meio escanteio. E dentro do escanteio, ainda mais tem cursos que são mais escanteios, né? E então, agora, graças a essa explosão do Hallyu e tal, né, a gente consegue, digamos, 큰 소리를 할 수가 있어, sabe? né? Consegue se impor. Consegue se impor, né? Mas quando a gente estava no projeto, a gente montou o projeto em 2009, não, e aí passou 2 anos indo de instância de comissão em comissão, foi duro, viu? Foi duro. E aí, ainda por cima, tinha muitos professores que ficavam cochichando. Imagina curso de coreano, não tem o menor sentido, tá então, certo? Hoje o curso de coreano da USP, se eu quiser fazer ele, como que eu preciso botar no vestibular o quê? Letras. Letras no geral. Aí dentro aí você faz o primeiro ano, que é o ciclo básico. Aí quando você vai entrar para o segundo ano é que você faz a opção. Aí você pode colocar a opção de 1 até 6. E vai ter um ranqueamento que vai casar a sua nota com os outros inscritos nessa disciplina para ver se você entra na primeira, segunda ou na 6ª opção, né? Entendi. E a gente começou com 15 vagas. Esse ano nós tivemos que aceitar 25, porque tinha 39 inscritos, né? Mas, por exemplo, lá nos primeiros anos, a gente oferecendo 15 vagas, entrava 13, por exemplo, o que não é um número pequeno, considerando que o curso de chinês também oferece 15 vagas, né? Mas aí, digamos que entre os 13 que entraram no primeiro ano, tinha gente com média ponderada do primeiro ano de 6, entendeu? 7. Agora, esse ano, a gente teve o luxo de cortar nos 25, porque muita gente já é difícil, mas cortou nos 8,5, por aí, né? Nota mais alta. Nota mais alta. E aí são quantos anos? E aí são 3 anos, né? Aí até se formar no segundo até o 4º ano e vai ter coreano. É pouco, 3 anos de aprendizagem. É isso que eu ia perguntar. Aí se formando, ele sai em que nível de coreano? Aí vai de cada um. Vai de cada um, porque teve gente que já... Por exemplo, esse ano... Mas tem um mínimo, porque se ele passou é porque o mínimo ele sabe fazer. Pois porque o TOPIK, né? Ele exige, por exemplo, a habilidade para fazer redação. Né? Coisa que a gente não tem muito tempo de trabalhar. A gente até faz a redação, mas a gente trabalha muito mais a capacidade de compreensão, né? Gramática. Então, a minha vontade era que todos saíssem com TOPIK 4, né? Mas eu acho difícil. Eu acho que fica entre 3, né? Uns 3. Então, é focado mais em ler e escrever do que conversa também? Então, a gente tenta fazer alguma coisa, mas não dá tempo. Então, a gente foca mais em leitura mesmo. E o nome do curso é Língua e Literatura. Então, se a gente desse só matérias de língua, talvez a gente conseguisse chegar mais para frente, né? Mas como a estrutura não permite eu fazer isso, eu tenho que dar disciplinas de literatura, então eu falo para os meus alunos, né? Você vai fazer 3 anos de coreano e vai sair fluente? Garanto que não, tá?
pode tirar o cavalinho da chuva. Se você quiser chegar a algum lugar com coreano, você vai estar com canudinho de coreano e quer trabalhar dando aula, fazendo qualquer coisa, corre por fora. Aí que tá. Acho que esse é um dos principais motivos que eu queria conversar hoje. Como se corre por fora? Tem cursos de Sejong, tem meus alunos que fazem Sejong desde 1 até 8. O que seria curso de Sejong? É o Instituto Sejong, você não conhece? Tá. Instituto Sejong é curso de coreano que hoje em dia, aqui em São Paulo, é oferecido dentro do Centro Cultural. Na Paulista. Na Paulista tem o curso do Bom Retiro, tá certo? E é um curso bom? Bom ou ruim, não importa muito. Importa você fazer, você adquirir uma palavra a mais que seja, ter esse contato contínuo, né? E daí aí eu falo, trabalha, não tem tempo de fazer? Vai lá e mastiga músicas, novelas, pega as novelas e repete o que o cara fala, decora o que ele fala, tá certo? Porque com uma mentalidade auleira, você não vai chegar. A melhor palavra que você usou para definir é mentalidade auleira, porque eu entendo que para um jovem interessado, até canal de YouTube, não estou desmerecendo também, mas assim, até por conta própria, YouTube, novela, consegue aprender. Eu vejo muitos brasileiros falando muito bem. Então, aí eu cheguei à conclusão que a capacidade de aprendizado de uma língua deve ser um DNA separado. Tem gente que tem e tem gente que não tem. Tá. Você entendeu? Então, tem gente que a gente ensina 5, o cara consegue aproveitar 20. E tem cara que a gente ensina 20 e não aproveita 5. Isso é uma aptidão, assim, eu acho que é muito... Não é só interesse, esforço, mérito. Não. Essa é a conclusão que eu cheguei. Tá, porque eu estava pensando agora, assim, do outro lado, por exemplo, como o lado de pai. Né? Por exemplo, meu filho, ele vai no Yucheon coreano, a gente só conversa em coreano com ele. A gente tem a preocupação de como vai ser a adaptação dele numa escola brasileira, mas todo mundo fala pra gente que dura 6, 8 meses, que logo ele vai aprender e vai até esquecer o coreano. Eu vou te dar a minha experiência. Eu botei minha filha no Yucheon coreano. Paguei lá o valor, né, durante 3 anos. Quando ela entrou no primeiro ano primário, numa escola brasileira, ela não falava português. Então, os amiguinhos falaram, mas como é que ela não falou uma palavra em português? 1 ano, ela esqueceu completamente. Em casa vocês falam em português? Mistura português. Mesmo assim, ela perdeu completamente a língua em 1 ano. Tá. E aí, até agora, ela está recuperando, até hoje. Hoje ela tem quantos anos? Tem 19. Hoje ela tem interesse em aprender coreano? Sim. Ela ouve rap e tal, né? Mas ela não tem essa fluência para falar, né? E, assim, eu vejo que quando perde a língua, perde até a pronúncia. E o que você teria feito para não ter perdido? Se pudesse voltar agora no tempo. Então, o que você tem que fazer eu me descuidei um pouco, né, naquele primeiro ano, né? Aquele primeiro ano foi assim essencial, né? Tem que ter contato. Porque um padrão de eu por exemplo, quando eu tinha acho que até 8 anos, eu não falava nada coreano, né? Assim, muito pouco. Porque eu tinha um irmão mais velho que me fazia essa tradução, assim. Tomava bronca em português, em coreano, mas eu sabia, eu entendia, mas eu não falava. Aí acho que com 8 anos viajei para a Coreia para visitar parente, aí meio que fui começando a aprender. Hoje o meu nível de coreano, para um Kyopo, segunda geração aqui, eu gosto de me gabar que é bom, mas não, eu sei que não é, mas assim, e comparando com os meus amigos é muito bom, né? Mas eu sempre pensei assim, poxa, Hangul de sábado, né? Sem querer polemizar também. Eu não via sentido algum, não se aprendia nada na minha cabeça. Depois eu botei ela nisso daí e não adiantou nada mesmo. E é muito maçante, você perde sábado inteiro lá. Não adiantou muito. Eu acho que mais vale a pena, não sei, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria dedicado mais tempo vendo dramas coreanos com ela. Com os meus filhos, né? Na época eu não tive isso, né? Porque não é estranho, por exemplo, eu tenho muitos amigos igual eu, geração 2, que não fala nada de coreano, mas
arrasa no inglês. Uhum. E o inglês você aprende, obviamente, também com filme, etc., mas na escola, no curso de inglês, 2 vezes por semana, durante 1 hora, né? E eu pensei, por que a gente não pode aprender coreano da mesma forma que a gente aprende inglês? Sendo que a gente ainda tem mais o plus de já ter um pouco do costume de falar coreano em casa. Será que não seria muito mais eficiente? Não seria muito mais rentável para um Hangarakkyo, em vez de perder o sábado e desgastar o sábado da criança, que poderia estar fazendo outra atividade cultural? Ela vai terça e quinta, das 7 às 8, e fazer um curso de coreano. Não seria mais eficiente, talvez? Acho que sim. Não tem um curso assim lá no centro educacional? Tem. É que, se eu não me engano, o Centro Cultural Coreano, o curso, ele é muito concorrido, né? Porque ele é muito barato. Aí entra uma outra questão também de quanto Tem a o gente do Bom valoriza. Retiro. Eu não cheguei a pesquisar, né? Tem o do Bom Retiro, sim. A minha esposa, ela veio pro Brasil com 15 anos. O coreano dela é perfeito, né? Então, ela já botou na cabeça que coreano vai ser homeschooling para o meu filho, por exemplo. Então, eu acho que uma boa ideia é... Hoje em dia, a gente tem a ferramenta das aulas online, né? Então, você pode fazer pelo menos uma aula online com um professor de coreano através da internet, no Zoom, né? Hoje em dia tem bastante canais no YouTube aqui no Brasil ensinando coreano. Isso é difícil porque você precisa ter essa disciplina. É difícil, é mais fácil você ter um professor, né? Sim. Aí você paga um professor particular, né? Mas no modo online. Aí ninguém precisa se deslocar, tá certo? Talvez seja um caminho também, né? Porque eu já falei para minha esposa, assim, eu estudei Hangarakkyo, eu fiz amizades em Hangarakkyo, né? Mas eu acho que o ganho que você tem em relação ao tempo que você perde, porque sacrificar o sábado, né, de uma criança é verdade. É doloroso. Assim, é verdade. Nossa, a partir do momento que eu tinha que ir sozinho para o Hangarakkyo, o que eu cabulava, o que eu faltava, em vez de ir, na verdade, né? É absurdo, assim. Aí eu fiquei pensando. Só que não dá para falar que é um dinheiro desperdiçado, porque já é muito barato, né? Tanto que entra um pouco assim daquela polêmica de quanto a gente realmente... Porque a grande... Não é que, de novo, quem não critica, é só tentando trazer outras opções. Mas as escolas coreanas são mantidas pelas igrejas, quase que assim, voltadas só para a sua própria igreja e com uma mensalidade, um valor simbólico, né? Então, a gente acho que desprestigia tudo no geral, tanto o professor que está lá trabalhando, quanto o interesse do aluno, né? É porque os professores também não são professores profissionais, né? E hoje em dia tem tanta ferramenta de ensino e teorias de ensino diferentes que torna o aprendizado muito mais lúdico, né? E eles não têm muito contato, não têm tempo, né, para absorver essas novas metodologias, né? O que é uma pena também, né? Então, você jovem que adora a cultura coreana ou até pensa em fazer faculdade na Coreia, talvez fazer uma faculdade de letras só para que o seu 2º, 3º, 4º ano você possa fazer um curso voltado, não seja o caminho mais prático, né? É porque você precisa prestar vestibular e nem todo mundo tem nível para entrar na USP, né? Então... esse caminho é difícil, principalmente quem não mora em São Paulo, não sei, né? Não é tão fácil, né? São quantas aulas por semana, por exemplo, para um aluno? Então, é que lá tem toda uma estrutura que a gente tem que seguir, né? E quem faz coreano tem a opção de fazer só o coreano, ou coreano e português. Então, a maioria faz coreano e português, porque se não conseguir nenhum emprego na área de coreano, pelo menos garante o português, né? E ainda por cima, tem que para garantir ainda mais, o pessoal faz o módulo licenciatura, que são horas que você faz na educação, e aí você tem o certificado. Então, se não der nada certo, você vai tentar pleitear uma vaga como professor de português, revisor, redator, né? E então, a gente tem aulas de português, né?
E a aula de português não é só aula de português, você tem que ler Camões, tá certo? Então, porque é língua e literatura, né? Então, a coisa é meio engessada, ele não dá liberdade, né? Eu quero fazer só língua. Aí eles falam, não, então vai para o curso de língua, não fica aqui na universidade, né? Então, tem todas essas estruturas que a gente tem que cumprir, tem que fazer linguística, né? Literatura brasileira, literatura portuguesa, né? Então, a gente dá coreano 1, 2, 3, 4, 5, 6, que são 3 anos, né? Então, cada disciplina de língua são 3 aulas por semana. Quase 2 horas, são quase 5 horas, né? Dá umas 5 horas por semana de língua. Além de língua... Então, de língua só tem esse, de língua oficial só tem esses. Daí, a gente tem alguns cursos optativos que a gente consegue oferecer, como tópicos de língua, que pode ter ou pode não ter. Tem literatura moderna 1, 2, literatura clássica 1, 2, cultura 1, 2. Ah, tá. Então, se a pessoa está focada só no coreano, ela consegue preencher bastante da sua semana só com os cursos obrigatórios e as optativas coreanas que tem lá. Então, uma grade são 10 aulas, né? Porque tem 2 aulas por dia. Então, de segunda a sexta, 5 aulas. Obrigatórias do coreano, você tem 3, 4, que pode ser... Essa quarta pode ser, como eu falei, literatura moderna, clássica ou cultura. E aí, talvez uma optativa. Então, você vai conseguir, no mínimo, 4, às vezes 5, às vezes 6. Aí o resto é de português, essas outras coisas. Ah, entendi. Porque às vezes é meio constrangedor ver. É um constrangedor meio errado, né? Mas assim, você vê gente brasileira, né? Que fala muito melhor, conhece muito melhor. Sim. É que, não sei, se a sua condição financeira mais familiar, porque não é só financeira, permite, o ideal seria você visitar a Coreia anualmente, ou pelo menos a cada 2 anos, passar um tempo com outros familiares. E hoje está cada vez mais difícil isso, está cada vez mais caro. Isso realmente dá um boost bem forte. Ainda tem as bolsas da Coreia para cá? Deve ter. Por exemplo, a minha filha, ela deu um salto quando eu mandei ela num programa desses com bolsa. Claro que a bolsa é parcial, né? Ela ficou lá 2 meses, acho que 3 meses num curso de férias. Isso fez uma diferença nela, bem grande. Entendi. Eu acho que agora, porque a Coreia trabalhou muito tempo essa questão de germinar fora da Coreia a língua coreana, mas acho que hoje eles podem se dar ao luxo de só colher, né? Porque o interesse mundial que tem, tanto pelo música, televisão, né? E agora também os livros coreanos, né? Tá tendo agora uma onda de procura atrás dos livros. Eu tentei comprar alguns livros, eu ia na livraria que fica no Conjunto Nacional, né? A Cultura. Que pensei, uma livraria grande, vamos lá, né? Aí eu falei assim, eu tô procurando alguns livros. Aí eu falei o primeiro, não, esse eu não... Ele já falou, não tenho. Mas você nem pesquisou, como você sabe que não tem? Não, porque já vieram procurar e não tinha. Qual? Era vegetariana. Isso acho que foi coisa de alguns meses atrás. Então tá. E a gente já falou assim, se você for procurar só autores coreanos, eu já te adianto, agora eu não tenho nada. Porque já esgotou. O que eu tinha... ele falou assim, não vem muito, mas quando vem, esgota. Ele falou desse jeito. Eu perguntei, mas já tem gente que já vem aqui por causa de... Eu quero autores coreanos. Igual você fez, essa listinha no papel. Mas, por exemplo... acho que chiclete também. Chiclete? Sukiyaki de domingo. Chiclete é poesia. Bom... Eu tenho comigo, posso vender. Não, mas assim... O sukiyaki de domingo talvez esteja esgotado, sim. Agora, os 2 últimos livros que eu fiz foram HQ, né? Tá. Eles chamam de graphic novel, para ficar bonito. Gibi. Não, porque o intuito não é entretenimento, puramente entretenimento. O intuito é literário. Tá. Por isso que eles chamam de novelas gráficas, graphic novel.
inclusive uma autora famosa, premiada, ganhou muitos prêmios internacionais. Um que se chama Grama, que é sobre mulheres de conforto na época da ocupação japonesa, em contexto da Segunda Guerra Mundial, e o outro sobre a Guerra da Coreia e as famílias separadas, né? Então, esses dois, por exemplo, o primeiro chama Grama e o segundo chama A Espera, você consegue comprar na Amazon. Não, assim, pela internet, sim. É que eu gosto de evitar ao máximo comprar pela internet, né? Entendi. Entendeu? Eu gosto de tentar prestigiar as poucas livrarias que ainda tem, apesar da cultura não ser uma pequena, mas a cultura mesmo já perdeu muito o tamanho dela. Nossa, aquilo era muito maior, né? Ele ocupava praticamente todo o conjunto nacional, né? Então eu gosto de tentar ao máximo prestigiar sempre. Como eu tenho um bar e eu não sou um produtor de cerveja, eu aprendi com o meu bar a respeitar a cadeia, né? É que nós, coreanos, como comerciante, a gente aprendeu dos nossos pais a atravessar, né? Do tipo assim, vamos direto ao fornecedor, não vamos fazer... A gente não faz compra num supermercado pequeno, a gente faz compra no atacadista. Certo. Né? Então, eu cresci com esse pensamento, mas hoje eu aprendi a respeitar mais a cadeia, a importância dos distribuidores. Então, eu sempre tento, ao máximo, respeitar e comprar de quem está fazendo o trabalho, de selecionar qual livro vai vender, né? Entendi. E estava com uma dificuldade muito grande, né? Então, um amigo meu, né, que ele também começou a gostar muito de livros coreanos, começou a comprar... Esse aqui nem é meu, por exemplo. Esse aqui eu peguei emprestado com ele, para poder ler A Vegetariana. Né? E... eu comecei a pesquisar e aí comecei a ver que realmente, nossa, acho que vai ser a nova, não sei se dá para falar assim, a próxima onda, já que a gente já teve música, filmes e comida, eu acho que os livros vão vir com tudo. Esse é um novo nicho, digamos assim, que o governo coreano está querendo, digamos, apostar as fichas, né? Desde a Vegetariana. E quem cuida disso é aquele instituto que eu já mencionei, né? E estão fazendo muito marketing. Infelizmente, no Brasil, não há... Primeiro, é pouco o número de tradutores que possam fazer. E depois, o que se paga é muito pouco. Eu não sou tradutora de inglês, mas se você me der um texto em inglês para traduzir, eu traduzo 3 vezes mais rápido do que eu traduzisse do coreano para o português, com toda a experiência que eu tenho, tá certo? Então, mesmo eles tentam julgar um pouquinho mais alto, mas mesmo assim, você traduz um livro de 200 a 300 páginas, eles oferecem, digamos, R$3.000, R$4.000. E é um trabalho que duraria quantos dias ou meses? Olha, se você ficar 8 horas por dia para fazer um livro, eu ficaria uns 2 meses. Nossa. Então, é um trabalho que rende muito pouco. Não é possível você viver daquela maneira. E a gente está tendo nos livros a mesma coisa que acontece com as novelas, que é, em vez de traduzir do coreano, traduzir da versão já traduzida em inglês? Sim, isso está acontecendo muito. Inclusive, muitos títulos sobre a Coreia que estão chegando são aqueles... Está na moda, que a gente chama de literatura dos expatriados. Então, são pessoas que... Como a gente, como Nick Farwell, que você deve conhecer, que vive em outro país, escreve na língua do outro país, mas não é o caso do Nick Farwell, mas tem muitos autores coreano-americanos que falam sobre a Coreia. A exemplo do Pachinko, que você deve conhecer, e teve vários outros. O Crying March também. Tem vários, né? Esses autores estão sendo mais, como é que eu vou dizer... privilegiados porque tem muitos tradutores do inglês. Não, mas eu digo no sentido assim, por exemplo, seria encontrar aqui algum livro escrito em coreano e aí ele foi traduzido em inglês, porque nos Estados Unidos eu acredito que você tenha muito mais tradutores. Tem. E aí a gente chega no Brasil a versão traduzida do... Sim. Eu vou te dar um exemplo. Você deve conhecer o clube de leitura que eu estou fazendo. Sim. Tá muito legal, né? Só para explicar para o pessoal, o que é o clube de leitura? O clube de leitura está na moda, acho que no contexto da pandemia ganhou muito mercado, né?
que são grupos de pessoas que se reúnem em torno de digamos, um líder, né? E lê um livro por mês ou a cada 2 meses, porque é muito mais gostoso você ler em grupo do que sozinho, entendeu? Mas assim, não é que as pessoas aceitem e leem juntos. Cada um lê, depois cada se um encontra. lê depois, encontra para um debate, para tirar dúvidas. Tipo, a cada semana lê alguns números de páginas combinado e aí se encontra. Eu acho que geralmente lê inteiro. Lê o livro inteiro. Em um mês, né? Daí a gente se reúnem online, né, para discutir e tal, né? Tem vários grupos. Tem, por exemplo, eu conheci um grupo que só lê literatura produzida por mulheres. Então tem nichos bastante diversificados. E a gente tem um nicho de clube de literatura coreana. Então, não é exatamente um clube permanente, porque eu fiz esse projeto, eu submeti para o Instituto, eles compraram a ideia e a gente elegeu 5 livros para fazer isso. E eu elegi 5 livros que tivessem como pano de fundo alguma coisa da história coreana ou da filosofia coreana, que eu tinha certeza que se eu desse mais informações, a fruição da obra seria muito melhor. Tá. E aí, então, eu não elegi, por exemplo, Sukiyaki de Domingo. Poderia, né? Mas peguei temas históricos, né? E um desses livros, que se chama Flor Negra, foi traduzido do inglês. E a exemplo disso tem a Flora Hen, que também foi traduzido do inglês. Tem alguns outros, e que eu não me lembro agora. Por favor, cuide da mamãe. Esse foi traduzido do inglês. Esse também foi do inglês. Tem vários, né? Eu não me lembro agora todos. Vai sair um agora que também foi traduzido do inglês. E é válido naquele pensamento, quem não tem cão caça com gato? Então, existe uma coisa que eu chamo de Escola Brasileira de Tradução, né? Que o Haroldo foi um dos responsáveis por elevar muito a qualidade das traduções em geral, né? Eu li esse Flor Negra recentemente para poder falar no clube, em né? Coreano? Não, eu li em português, né? E deu claramente para ver que a tradução para o inglês foi mal feita. Tá. Né? E consequentemente veio errado. Não vou dizer errado, veio mal feito pro. Isso hoje em dia está bem melhorado, porque os Estados Unidos também não tinham muitos tradutores, mas recentemente estão vindo muitos tradutores e eles estão com um nível muito bom. Tanto é que quando eu me empaco assim numa solução, eu até vou no inglês para ver como é que o inglês fez, né? Às vezes encontro muito lixo, principalmente em poesia, meu Deus do céu. Mas em prosa, tem tradutores e tradutores, né? Então, um bom tradutor do inglês, hoje em dia, tá bom. Mas só que quem vai dizer, olha, esse tradutor é bom, pode traduzir daqui que vai dar ok, entendeu? As editoras brasileiras não têm muita noção, pega o que tem, né? Então, vale a pena? Vale. Depende do tradutor do original, né? Podia ter esses clubes de livro, que nem você. No propósito do clube de livro, poder explicar para as pessoas algumas coisas que estão fora das páginas para entenderem melhor a história futuramente. Então, isso que eu estou fazendo. No primeiro encontro, nos primeiros dias do mês, a gente faz um evento online e eu explico o que está por trás disso, né? Então, por exemplo, o último livro é sobre a Guerra da Coreia. E a questão das famílias separadas. E não sei se você assistiu um filme muito famoso que, em inglês, traduzido do inglês para o português, ficou Ode ao Meu Pai. Em coreano é 국제시장. Sim, sim. Então, é do Han Jong-min, né? É isso. Sei. Aquele episódio de carregar os refugiados num navio, né? Então, esse livro, A Espera, é sobre esse episódio e as famílias separadas, né? Então, eu fiz uma palestra para os inscritos sobre a Guerra da Coreia, sobre como que os russos entraram... Isso antes de ler o livro? Isso, antes de ler o livro. Aí, no final do mês, a gente faz um encontro virtual
aí convidando um especialista brasileiro que vai falar, que é um conhecedor das literaturas de guerra, tá certo? E vai falar sobre o livro e também receber perguntas e respostas, né? Então, a gente fez sobre o Contos da Tartaruga Dourada, que é do século XV. Então, você precisa explicar o taoísmo coreano, o confucionismo, o budismo na Coreia. Então, e aí o primeiro foi sobre o incidente de Gwangju. Então, eu dei uma palestra sobre Gwangju e assim por diante. Atos humanos. Atos humanos, isso. Entendi. Então, podia ter algo assim, eu acho que hoje, talvez para os filmes e para as novelas também. Com certeza. Agora, eu descobri que tem já. Tem? Tem um clube, eu não lembro o nome, mas tem um clube de literatura coreana, clube de leitura, mas sem esses, digamos, isso que eu descrevi de palestra, tal, debate, né? Mas assim, um clube de leitura normal, que as pessoas se reúnem, leem, e aí faz um debate no final entre as pessoas, achei legal, tal, não entendi isso, né? Sem essa pretensão didática, ou Aqui sei lá, muito se né? perde, né? Por exemplo. Se perde muito bastante. Se perde. Mas descobri que já tem, né? Já tem. Vou dar uma procurada. E novelas e filmes também valeria a pena, sim. Sabe, recentemente, o presidente da Coreia, na campanha eleitoral dele, ele trabalhou essa questão da idade coreana. Sim. Né? Eu até dei uma entrevista sobre isso. Eu stalkeei. mas assim, pulando um pouco esse assunto, que é em relação à questão da idade, né? Que é uma forma de tentar integrar mais a Coreia ao resto do mundo, por exemplo. Eu acho que seria muito legal se os institutos, institutos da Coreia, fizessem um trabalho um pouco melhor para ensinar para as pessoas o que é o Nihon, por exemplo, porque é o que mais me incomoda numa tradução de legenda de filme ou novela, porque eles colocam os nomes. Muitas vezes quando as pessoas ficam falando... Eu acho que a gente já está num ponto que... Será que a gente não consegue fazer com que mundialmente as pessoas entendam o que quer dizer Opa, Ni, Hyun? Então, tem uma moça brasileira lá em Salvador, se eu não me engano, que está para terminar uma dissertação de mestrado sobre a palavra Opa, né? E se eu não me engano, recentemente o dicionário Oxford incluiu 25 palavras no dicionário Oxford. Se a gente considerar que desde o início do Oxford até 2020 tinham sido incluídas umas 20 palavras coreanas, né? Foram colocadas 25 de uma vez. Se eu não me engano, o Pá tá nessa lista. Não facilitaria muito o trabalho de um tradutor, por exemplo? Então, tanto é que quando eu traduzi esse livro da guerra, eu quis deixar o Paioni. Aí eu puxei uma primeira nota, né? Falando o Paioni, o editor queria que eu tirasse, né? A nota ou o Paoni? Oniopa. Ele queria que botasse o nome da pessoa. Aí eu falei, não, deixa aí, não mexe em nada. Né? Aí eu acho que ficou legal. Eu acho que o pai Oni, por exemplo, com certeza vai ser... Como é que diz? Vai ser universalizado. Vai ficar na boca do povo. Vai cair, isso com certeza vai. Agora, tem outras palavras que são mais difíceis. Então, mas se a gente fosse fazer uma lista de prioridade, eu acho que quase certeza que essas 4, Oniopa, Nuna, Hyun, deveriam entrar. Né? Acho que facilitaria muito. Por né? exemplo, tem... Irmãozinho, né? Quando eu vejo as traduções. Você sabia que entre os universitários coreanos, uma universitária chama um universitário de Hyun? Eu já vi isso, eu queria entender o porquê. Isso é para não chegar tão com forma íntima e usar o opa. É porque você chamar alguém de opa, você traz... Opa, né? É uma coisa assim, ela tem uma carga sentimental muito grande, né? Então, você chamar ele de Hyun é uma forma de dessexualizar a relação. Tá certo? Ou então os Rubé, né? Exatamente. Então, o que, por exemplo, eu vejo... Às vezes eu me perco, né? Eu gosto de ver, apesar de entender quase tudo, eu gosto de ver conteúdo de streaming, assim, em coreano, com legenda em português. Aí, às vezes, na distração de eu tô mais preocupado em ler do que ouvir, eu vejo o nome, nossa, quem que é essa pessoa mesmo? Porque
nome coreano, a gente que é coreano, a gente não costuma decorar o nome dos personagens, né? Isso parece, sabe, quando um brasileiro olha, mas vocês são todos iguais, Mas né? nome eu tenho muita dificuldade. Não é o seu caso, porque o seu aspecto é diferente, mas até eu falo, mas essas meninas são todas iguais. Exato, tem muito disso, né? Todo mundo cabelo escorrido, né? Cabelo da mesma cor, né? Por isso que se tinge tanto também, cabelo. Você costuma assistir bastante? Não, eu nunca fui dorameira. Não. Eu já assisti algumas novelas e no ano passado, eu acho, os alunos meio que me obrigaram a assistir uma novela. Qual que era? O Mr. Sunshine. Ah, mas é muito boa, não? Não, historicamente tem muitos erros. É uma ficção. É uma ficção. É que eu já vi no passado produções históricas, digamos, memoráveis, daquelas que você tira o chapéu, né? Depois de ver aquilo, isso parece uma brincadeira. Mas é. Então, depois, não sei se você já assistiu novelas antigas como Hojun, Yeomyeonghae Nuntonja, que são novelas históricas, assim, que são... Nossa, é tão bem feito. É memória afetiva. Se você assistir novamente, acho que você não consegue. Vou dar... Pode ser que sim, né? Mas assim, eu digo, eles são mais colados aos fatos. Ah, tá. Isso... Tanto é que, sem perder o fun, sem perder a diversão, né? Porque eu me lembro que nas primeiras novelas históricas, quando aparecia uma personagem, aparecia a legenda. Nome verdadeiro dele, ele nasce, quem foi, né? Para dizer, essa figura realmente existiu, né? Então, eram verdadeiras aulas de história. Né? Então, depois que esgotou um pouco isso, agora começaram a apelar, né? Porque eu já vi coisas assim tão estapafúrdias, né? Não vou dizer que Mr. Sunshine é ruim, tá certo? Mas aqui é uma ficção. Não é ruim. Embora tenha muitas coisas ali completamente irreais, né? Mas aí aquilo abriu uma comporta, né? Daí eu vi um monte depois daquilo. Aí agora eu consegui dar uma parada, porque para mim é muito custoso em termos de tempo assistir novela. Eu trabalho de tempo todo, né? Então, mas assim, uma boa novela que eu achei bem feita e também refletidas. Sei. Eu achei muito bem feita, porque é coisa de adulto, né? Aí tem novelas que você assiste o primeiro capítulo e você fala assim, por exemplo... Bobinho. Meu filho queria que eu visse, como é que fala? Itaewon Class. Que isso era não sei o quê. Tá? Eu assisti 2 capítulos e falei, não vou assistir, é muito, muito teen pra mim, sabe? Minha recomendação, então... sem querer, a gente já tá entrando... A gente já bateu o tempo, obviamente, e eu sempre peço no final recomendações. E eu já passei também no outro episódio pra Paula, pra Paula aqui, cineasta, recomendações de 2 novelas que não são tão teen, que não são para jovens, né? Que é o Nae Ajoshi. Eu já vi também. É uma outra pegada muito melhor, boa, né? E o Miss Hen. Também vi, é boa, muito boa. Eu fico assim tão... Eu entendo, né? É um produto mais pop os outros fazerem sucesso, mas eu acho que K-drama, né? Como a gente está chamando hoje, né? É muito mais complexo, tem muito mais coisas, né? Assim como eu imagino que na parte da literatura também... tem as coisas mais pop, né, que começam a chegar. Eu acho até que eu torço para que os livros entrem na mesma onda que entrou música, novela e comida, mas eu acho que os webtoons vão atropelar antes. Né? Sim, porque é mais pop, né? É mais popular, por isso mesmo. Sim. Mas eu ia fazer um comentário quando você estava falando o Mr. Sunshine. Bom, depois se eu voltar... o nosso tempo está acabando e a gente nem falou da vegetariana. E é uma coisa que eu queria muito falar. Mas eu quero deixar como convite aberto, na verdade. Assim, hoje, já expliquei para algumas pessoas, nessa primeira temporada, eu estou chamando pessoas para que possam se apresentar para a nossa comunidade, principalmente para os mais novos, né? Para depois a gente não precisar ter que retomar, contar toda a sua história do Haroldo, por que você
tem uma certa autoridade para falar sobre livros, para a gente depois poder falar especificamente sobre livros, né? Ah, entendi. Tanto os coreanos quanto os Kyopo, né? Os escritos pelos Kyopo nos outros países, né? Porque na Coreia se lê bastante, né? A gente tem muitas livrarias, se produz muito. Em comparação com o Brasil, sim. Tá? Eu não queria chegar até aí, mas... Dizem que depois que a Vegetariana ganhou o prêmio, deu uma revitalizada nas leituras, porque estava em curva descendente. O 1982 já foi traduzido lá? Sim, já saiu. E foi tradução do coreano para o português também? Não foi? Não, foi do inglês. Foi do inglês? É. E acho que esse é um livro que talvez não pudesse traduzir do inglês, não, porque deve ter... Eu não li, minha esposa leu, eu não li, eu só vi o filme. Eu também só vi o filme. Mas eu fico imaginando quantas coisas deve ter lá nas entrelinhas, né? Mesmo que você puxe uma nota explicando, é diferente você sentir aquilo, né? É difícil. Você vai ter muito mais nota do que livro no final. E, bom, você já recomendou pra gente, então... Desculpa, Refletidas. Você não viu, né? Não. Você sabia que... vou contar rapidamente a história da atriz, né? Tá. Essa atriz, ela ficou, assim, sendo a namoradinha da Coreia. Com a primeira novela que ela fez, que eu não sei se você conhece, você deve ter sido muito criança ainda, chama Moreshige. Tá. Que foi a novela que até hoje bateu todos os recordes. Nenhuma outra novela bateu o Moreshige. Você sabe que uma vez eu gosto tanto desse, quer dizer, como você falou, eu fui rever, né? Não era a mesma coisa do que eu sentia na década de 90, quando aquela novela estourou. Bom, ela se tornou a namoradinha da Coreia. Ela tinha sido Miss Coreia, mas não a primeira, a segunda, o segundo lugar. Mas a primeira... Ninguém mais se lembra dela. Essa segunda, ela virou a namoradinha da Coreia porque ela fez essa novela, Moreshige. Ela se casou com nada mais menos de um filho da família Samsung, certo? E ela se separou, tem uns 10 anos, talvez. E depois que ela se separou, ela ficou, digamos, 20 anos sem estar nas telas. E quando ela voltou, eu falei assim, graças a Deus que você voltou, a gente quer você ver na tela de novo, né? Aí ela fez um filme e tal, mas não foi aquela coisa. Mas com Refletidas, ela, digamos assim... Estourou de novo. Nossa, ela tá linda. Ressurgiu. Aos 50, ela tá linda ainda. Entendi. Nossa, E em termos de comida coreana, algum restaurante, algum lugar que você gosta de ir... em ocasiões especiais para se reconfortar, porque a gente sempre fala que comida coreana alimenta a alma, né? Não é só, você não come só para encher o bucho ou só por causa do paladar. Traz muitas memórias, né? Eu gosto muito de uma sopa chamada Hwangtae-tang. Na Coreia existem restaurantes que só vendem isso, né? E tem Hwangtae-tang aqui em São Paulo? Vende no Kaya. Tá. E tem a versão com outro nome chamado Bugokguk, porque Hwangtae e Bugok é a mesma coisa. Ah, tá. Na verdade... É o bacalhau. É o bacalhau. O bacalhau, ele leva, quer ver? Myeongtae, Dongtae, Hwangtae, Bugok, Godari. Ele tem uns 7 nomes. Tá. É o mesmo peixe. Tá. Ele leva nomes diferentes de acordo com o grau de desidratação e com o processo de desidratação. Então, Hwangtae e Bugok, por exemplo, eles têm processo de desidratação diferentes, mas é o mesmo peixe. Então, tem um outro restaurante na Talmud Torá que se chama Bonhyang Matjip, que serve essa mesma sopa sob o nome de Bugokguk. No Kaya é Hwangtae-tang. Os dois são receitas diferentes. Um leva mais nabo, o outro não leva nabo, mas assim... Algum deles vai ovo? Os dois vão ovo. Os dois vão ovo. Nossa, aquilo pra mim, eu adoro aquilo. Não é uma comida de ressaca, não?
É verdade, é verdade. Eu ia falar comida de velho, mas Não, é comida de ressaca. É verdade. Então eu tá gosto, bom. Eu gosto daquilo. Ótima dica. Minha mãe fazia em casa e das sopas que ela fazia era a que eu menos gostava quando criança. Sério? Depois, quando velho, é uma das que eu passei a mais gostar. Mas quando criança eu não gostava. É comida de velho. Mas eu sempre bato nessa tecla. Eu acho que as sopas coreanas vai ser o próximo boom também. A pessoa fala muito do churrasco coreano porque não conhece o poder das sopas coreanas. Mas você sabe que tem uma população brasileira muito grande que odeia a sopa? Sopa no geral. Sopa no geral. Ah, sim. Mas sopa coreana é outra coisa. Porque é o sucesso que o lamen fez. Né? É Agora, verdade. Mas eu acho que as sopas coreanas dá para ir por esse caminho. Fica aqui o convite, espero que não tenha sido uma experiência tão traumatizante, tá? Para as pessoas que não sabem, assim, eu tô batalhando faz tempo para conseguir trazer a professora Yun aqui pra gente conversar. Eu peguei Covid, né? A gente teve alguma série de desencontros, mas em breve eu terei novidades que vão facilitar que a gente possa gravar mais vezes. Aí quem sabe até organizar um pequeno clube do livro, da cultura coreana, para a gente poder passar um pouco mais também, porque o pessoal fala que a comunidade coreana aqui no Brasil, que diminuiu muito, mas eu sou daquele cara que acredita que não, que cresceu, só que ela perdeu o engajamento. Acho que o número de pessoas descendentes que tem lá, se fizer aquele teste de DNA, tem uma porcentagem coreana, é muito maior do que os 50 mil que a gente já teve. Só que como abrasileiramos, isso não quer dizer que é ruim, é bom, mas assim, talvez se a gente conseguir trazer um pouco facilidade para as pessoas a reencontrar suas raízes, identidade, a gente vai ver que esse número é muito maior. Então fica aqui o convite, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo e por tanto conhecimento. Prazer. Por essa aula. Tchau, gente. Obrigado.